Muito bem, boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação. Nós vamos seguir para mais um web encontro aqui, revisando a economia, alguns setores, renda fixa. E no mesmo esquema que temos feito, nós temos a participação do Álvaro Bandeira, que é o nosso coordenador macro da Comissão de Economia, do Flávio Conde, que é o coordenador setorial da nossa comissão, a Marília Fontes, que é a coordenadora na parte de renda fixa. Hoje temos um convidado especial, que é o Ricardo França, que é estrategista-chefe da Ágora Investimentos, que vai estar conosco também, falando um pouco aí sobre o mercado. Então, sem mais, eu queria. Bom, sim, lembrar a todos que depois a gente vai ter a gravação disponibilizada e também vamos mandar para vocês nos ajudarem aí com a avaliação do evento. As apresentações também serão disponibilizadas e, com isso, eu já passo a palavra ao Álvaro Bandeira para a sua participação, Álvaro, por favor. Obrigado, Haroldo. Pessoal, é muito bom estar de novo aqui com vocês, tentando fazer um sobrevoo da economia global e local. O período é de grande, enorme, eu diria, incerteza, onde mesmo os bancos centrais, como o Fed, ou até o nosso Banco Central aqui, conseguem definir o que pode acontecer no curto, no médio e no longo prazo, mesmo tendo acesso a uma enorme base de cálculos e modelos de avaliação e também usando a inteligência artificial cada vez mais aprimorada. Também, quando a gente olha para prazos um pouco mais longos, eu diria que não existem grandes mudanças. Por exemplo, uma mudança na política monetária eventualmente traz efeito 6 trimestres à frente, ou coisa que o valha. Então, demora muito para mudar. Então, eu vou ter que repetir alguns de nossos encontros anteriores, como eu enxergo os acontecimentos, tanto aqui quanto no exterior, mas gostaria também de abranger, que é uma preocupação minha, e depois eu desenvolvo um pouco mais, com relação às moedas, com relação ao dólar, euro, yuan, moedas digitais, enfim, coisas do gênero, seja no plano do comércio internacional ou até como reserva de valor. Logo que o Trump anunciou naquele dia da libertação, lá no iníciozinho de abril, no nosso primeiro encontro, eu deixei claro pelo menos duas coisas: que a situação iria ser mudada com o curso do tempo, e isso efetivamente aconteceu, e que alguns estragos já teriam sido feitos a partir do mês de abril, com a moeda dólar e aquele privilégio exorbitante do dólar como moeda transacional e moeda de reserva de valor. Eu dizia também que o problema fiscal americano não seria resolvido pelo tarifaço imposto, que poderia não resistir no tempo por algumas razões, inclusive por eleições de meio do ano no legislativo americano, e que a frase de impacto de Donald Trump de que países estavam roubando os Estados Unidos só porque tinham superávit comerciais era uma grande balela. Pois bem, desde o início de abril de 2025, passando pelaquela carta encaminhada ao Brasil em julho, que tinha muito mais de comentários sobre a política brasileira do que de tarifação, a coisa foi mudando para pior ou para melhor, em alguns casos para bem melhor, ao sabor da ciclotimia do Donald Trump e comandando a sua equipe. Só para ilustrar, eu gostaria de lembrar aquela história que aconteceu há coisa de uns 15 dias atrás, quando Trump tirou a tarifa recíproca para diversos produtos agrícolas do Brasil, como carne, café, cacau, suco de laranja, e a tal ponto que hoje nós temos tarifados da nossa pauta de exportação alguma coisa com 22%, quando 15 dias atrás elas estavam tributadas, tarifadas em 34%.
Lembrando que Donald Trump tirou as tarifas recíprocas, aqueles 10%, e depois agiu sobre os 40% restantes, sobre esses produtos que eu citei, mas ficaram de fora algumas exportações brasileiras importantes, como calçados, máquinas, entre outros. Também mudanças no que tange a minerais críticos de terras raras, com a China endurecendo negociações com os Estados Unidos, ou ainda sobre a fabricação e envio de chips afetando Big Techs, afetando a indústria automotiva e as conhecidas Sete Magníficas também. Agora mesmo, por exemplo, Trump está liberando para a gigante de tecnologia NVIDIA a venda de chips H2000 para a China. Eu não preciso ilustrar que isso causou e continua causando transtorno. Gente, não repara não que eu estou sozinho em casa e tem um cachorro cavucando aqui no sofá. Bom, eu diria que não preciso ilustrar que está difícil, que continua o transtorno na economia americana e também na economia do resto do mundo, com acordos novos sendo formatados por países para fugir da dominância americana e também da moeda dólar. E isso tem afetado bastante, eu diria, os investimentos, a ancoragem da inflação no mundo inteiro e o crescimento econômico global e outras tantas variáveis importantes, como a relação dívida-PIB, não só de países pobres que têm problemas, mas fundamentalmente de países desenvolvidos, como o próprio Estados Unidos e vários outros países da Europa e também da América do Sul e Central. Eu não lembro se foi num web nosso anterior que eu falei, que eu fiz uma pergunta para as pessoas. Não, não foi. Foi num seminário que participei e perguntei se a plateia tinha ideia de a quantas andava o nível de endividamento do planeta Terra. Pois bem, segundo o Instituto of Financial, International of Finance, o volume de dívida atinge 340 trilhões de dólares. Eu falei trilhões e é trilhões mesmo, o que dá uma relação dívida-PIB de aproximadamente 320, 324%. Já os países emergentes têm uma dívida ao redor de 240, de relação dívida-PIB de 242%, 240%, claramente distorcido por economias como a da China, da Índia, mas também pelo próprio Estados Unidos e Japão. Aliás, gente, o Japão se mostra agora como um problema, tendo que levar juros negativos, com uma dívida enorme durante muitos anos, e a China também, com um elevado endividamento. Nos Estados Unidos, a relação dívida-PIB fica ali por conta dos 124% do PIB, e nós temos assistido uma briga, uma queda de braço entre Trump e o Fed para reduzir juros, assim como acontece por aqui quando Lula fala do Banco Central. Bom, há quem diga, né, essa é uma história engraçada, que dívida não é para ser paga, é para ser rolada, né? Ou que o emprestador é que tem problema e não exatamente o devedor. Mas, tirando essa ironia, eu diria que no mundo real a coisa não é bem assim. E aí é que entra o tal do privilégio luso-habitante do dólar como reserva de valor. Sempre que nós temos algumas incertezas, corre todo mundo para dólar ou para alguma coisa que seja indexada em dólar. Um dos elegíveis para substituir Jerome Powell no Fed chegou até a escrever artigos colocando que o dólar, como moeda transacional e de reserva, acaba sendo um ônus e não um bônus. E sugeria, inclusive, em alguns momentos, que fosse cobrada uma taxa por isso.
Isso pode parecer estranho, mas já que o dólar é uma moeda global, consegue os Estados Unidos financiar seu déficit em conta corrente com mais barato do que outros países. Porém, períodos de crise, como eu disse, que temos vivido agora, o dólar tende a se valorizar e, com isso, acaba pressionando a busca por proteção. Eu vou lembrar uma frase aqui, talvez vocês já conheçam, que crises demoram muito mais tempo para acontecer, mas quando acontecem, são mais rápidas do que o previsto. Essa frase é do Rutger Dornbusch, que tem papers, inclusive, sobre flutuação brusca da moeda em resposta a choques econômicos, e é o cara que fez o modelo de overshooting. Sendo um pouco mais específico e fazendo um sobrevoo pelas economias, a primeira constatação é que prevalecem as incertezas no cenário global e os bancos centrais e seus comitês não conseguem definir posturas para a inflação e todos os seus efeitos. Outra constatação é que a ciclotimia de Trump inibe fazer estimativas de mais longo prazo para as economias e também os fluxos de investimentos, que é absolutamente fundamental se o mundo quer crescer ou se um determinado país quer alavancar o seu crescimento com alguma margem de acerto. Em função dessas mudanças e constantes negociações que vão certamente ocorrendo. Nós, economistas, enxergamos algumas alternativas, mas constatamos que a situação de tarifas tende a melhorar com o passar do tempo, lembrando que tarifas, por maior que sejam, não resolvem o problema do déficit fiscal americano e o déficit em conta corrente americano, que é um dado fundamental da contabilidade nacional dos países. Enquanto isso, temos inflação que ainda não incorporou integralmente os efeitos das tarifas, ao mesmo tempo em que se buscam soluções que também não trazem efeitos do dia para a noite. Então, isso vai ser um processo que nós vamos ter que passar por ele num período alongado. Com isso, eu quero dizer que a situação permanece tensa desde aquele abril, mas com viés recente de maior moderação, talvez explicitado pelas melhoras do mercado, dos mercados de uma forma geral, que aconteceu a partir do mês de julho de 2025. Isso, em boa parte, turbinado pelas ações de tecnologia e pelas empresas ligadas à inteligência artificial que anunciaram investimentos bilionários a serem feitos nos próximos anos, anunciando coisas ligadas à inteligência artificial, data center, e isso acaba fazendo um efeito de curto prazo nas economias e também nos mercados. Se a gente pegar, por exemplo, a Bolsa Americana e tirarmos delas as sete magníficas, como a gente chama, Apple, Microsoft, Amazon, enfim, vamos por aí, certamente a valorização do mercado americano é bem diferente disso. Ou seja, estou mais otimista que a situação vá melhorar, mas o Brasil também vai conseguir pegar um pouco dessa onda, pegar um pouco dessa vibe que pode melhorar a partir do ano que vem, mais para o final do ano, porque pelo início do ano é muito complicado, e depois em diante. Eu diria que o presidente Lula é um sortudo, porque lá atrás, no primeiro e no segundo mandato, ele pegou 5 anos seguidos de crescimento acelerado do PIB global e o Brasil conseguiu surfar até aqueles 7% do seu último ano do segundo mandato. Nossos problemas a gente já abordou aqui, todos sabem, em outros encontros nós já falamos sobre isso, bastante conhecidos. Inflação fora da meta no longo prazo, endividamento crescente e elevado, muito elevado para um país emergente. Segundo o cálculo do FMI, que computa
os títulos encarteirados pelo Banco Central, a relação dívida-PIB estaria em 90% e não nos 79% ou perto disso que o governo bota como sendo a relação dívida-PIB e chegando, segundo mesmo a FMI, a 100% lá pelos idos do ano de 2030. O arcabouço fiscal já foi para as calendas, né? É muita coisa do orçamento que sai do arcabouço fiscal e aí não dá para a gente fazer as contas certinhas. E o país talvez pode parar ainda no início do segundo semestre de 2026 por conta das eleições. Juros. O próprio Banco Central fala disso, permanecendo alto por um bom tempo. A expectativa é que a gente chegue no final do ano que vem com uma taxa Selic ali ao redor de 12,5%, saindo dos 15%. Ainda continuaremos com juros reais elevadíssimos, inviabilizando programações mais arrojadas de investimento, endividamento das famílias muito alto, batendo no teto, e inadimplência aumentando. Hoje mesmo saiu o dado da inadimplência, 4% de inadimplência, subindo um pouquinho. E, certamente, se nós vamos ter eleição, medidas populistas contribuindo um pouco mais para o desequilíbrio das finanças públicas, deixando, certamente, uma boa parte dos problemas para serem resolvidos pelo próximo presidente, seja ele quem quer que seja, e sua equipe. Eu peço agora para a Fabiana colocar uma tabela, que é uma tabela que nós divulgamos todo mês com algumas previsões, e já lembrando a vocês que no próximo mês de dezembro nós vamos mandar uma nova tabela mostrando já algumas aproximações do que pode ser o ano de 2026. Eu gostaria de abordar agora rapidamente alguns fatos que a mim preocupam, mas eu acho que eu não estou sozinho, não, porque hoje mesmo foi divulgado uma pesquisa no exterior dizendo que os bancos centrais têm receios da ampliação da inteligência artificial e também dificuldade de abandonar o dólar como uma medida, como um padrão de mercado. Eu gostaria de falar, então, do futuro das moedas e transações a partir de agora. Eu não tenho respostas, mas eu acho que a gente tem que botar na conta para ver no futuro como é que isso se comporta. A dominância do dólar, para mim, é absolutamente clara, deve prosseguir ainda por muitos anos, mas ao longo do tempo pode ir perdendo força. Diga-se de passagem que a China, que seria eventualmente a economia que faz sombra para a economia americana, poderia ser isso, mas a China, por causa do seu regime e de uma economia planejada, não serve muito como porto seguro, não serve muito como reserva de valor, mas pode ampliar as transações em moeda yuan. A Vetusca Europa pode fazer um pouco desse papel de reserva de valor, mas também é uma estrutura um pouco mais arcaica e, portanto, acho que o dólar vai conseguir se manter como reserva de valor, muito embora vá perdendo um pouco desse contexto. Mas ocorre que o governo Trump mostra, leva, eu diria, os países a agir no sentido de formatar acordos bilaterais e blocos de países, e as transações, em muitos casos, já começam a acontecer em outras moedas. Para complicar um pouco mais isso tudo, as redes de comunicação financeira global, a mais conhecida é a SWIFT, tem a CIP também da China e tem a Ripple, que usa comando de blockchain e facilita as transferências e dão agilidades e segurança às transações, mas também servem para congelar reservas
facilmente e com rapidez, como se faz eventualmente com a Rússia, com o Irã e outros países. Ou seja, a guilhotina fica perto de todos os países. Quem sair das quatro linhas, como diria um país, amanhã pode ser swiftado e ter suas reservas seguras. Bom, também lembro que existem os criptoativos sem lastro algum, para que constantemente sofrem roubos por hackers e dando margem para lavagem de dinheiro. Agora mesmo no Brasil a gente tem essas evidências como sendo corretas, mas na medida em que se expande os pagamentos em bitcoins e Ethereum e outras moedas, outras criptomoedas, estão criando moeda e com isso dificulta ações de política monetária fugindo ao controle do Banco Central, além, aí é só uma plague, além de gerar fortunas para a família Trump, que também lançaram as suas moedas. Há ainda os stablecoins, essas sim, com lastro em geral em dólar, como instrumento de proteção e reserva de valor pode servir. Sem contar as moedas digitais que diferentes países estudam sua aplicabilidade. A Europa está um pouco adiantada nisso, alguns estão adiantados nesse setor, mas recentemente o Brasil parou com o Drex, até por problemas de custo. Bom, com isso eu penso que o privilégio exorbitante do dólar tende a se dissipar e a outra dificuldade crescente dos bancos centrais pelo mundo em estabelecer políticas monetárias adequadas e eficientes. É só para a gente pensar, gente. No mais, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de terminar, eu queria fazer uma colocação de uma consideração. Não sei o que o Ricardo vai dizer, a gente não combinou sobre isso, mas eu vou dar o meu ponto de vista pessoal. Alguns CEOs andaram falando que nós estávamos praticamente diante de avizinhando uma bolha de inteligência artificial, com as ações de inteligência artificial, com múltiplos enormes, enfim, coisas do gênero. Mas, para mim, é quase a inteligência artificial é quase uma revolução industrial e ela veio para ficar e mudar novamente o mundo, como mudou a revolução industrial, como mudou a reforma comercial mais antigamente ainda, e mudar também os meios de troca. Os investimentos bilionários, como eu disse, feitos por megas empresas, e é claro que no meio do caminho nós vamos ter algumas empresas que vão ficar na estrada, algumas startups e até algumas empresas de grande porte que vão perder o pé nessa tecnologia que todo dia muda, que todo dia se aprimora, gerando prejuízo, claro, para os investidores que aplicaram nessas empresas, mas, no meu modo de ver, isso não é uma bolha. Isso não é uma bolha como a gente teve a bolha das .com há alguns anos atrás, por exemplo. Não acho que alguém que aplica recursos nessas empresas de ponta, nessas sete magníficas, estão visando PLs de agora e múltiplos atraentes também de agora. E sim, projeções de futuro, futuros que podem ser fantásticos. Eu lembro, por exemplo, a Tesla, que acabou de aprovar um bônus para o Elon Musk de quase US$ 1 trilhão se ele cumprir determinadas coisas, vender 20 milhões de carros, vender não sei quantos humanoides e fazer não sei quanto frotas de robotáxis, enfim. Está se apostando em múltiplos no futuro com lucros gigantescos. Vamos ver se isso acontece. Bom, mas esse é um papo que o Ricardo França, estrategista da Ágora, eu trabalhei na Ágora há 11 anos e que vai me substituir agora nessa web. Eu agradeço o convite com vocês aqui e vou ficar esperando se tiver alguma pergunta a ser respondida, com o maior prazer. Obrigado, Haroldo.
Obrigado, Álvaro. Lembrando das perguntas, realmente, quem tiver perguntas pode ir colocando Ok. no nosso chat, que a gente depois passa ao final. Eu, então, passo a palavra, então, ao Ricardo França. Aí. Bem-vindo, Ricardo. Vamos ver o que você nos traz aí. Maravilha, Haroldo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a AppMac. Cumprimentar também o Álvaro Bandeira. Prazer estar aqui presente nesse evento com vocês. E vamos lá, né? Falar um pouco aqui sobre a nossa visão em relação à renda variável, em particular, olhando já para 2026. Antes disso, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Preparei alguns slides para ilustrar um pouco aqui desse nosso conteúdo. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Deixa eu abrir e fechar de novo, que não apareceu. Está liberado lá, Fabiana? Tá sim, o meu arquivo que não Sim. apareceu, mas acho que agora vai funcionar. Agora foi. Deixa eu ver aqui. Se puderem só Está me confirmar chegando, se já está na está tela. chegando, está chegando. Chegou. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Falar um pouco, né? Acho que a gente está nessa reta final de 2025. Curiosamente, nesse momento que a gente está fazendo essa conversa, o Ibovespa mais uma vez renovando sua máxima histórica, já além dos 158 mil pontos. Então, um momento super oportuno para a gente atualizar aqui a nossa visão. Eu acho que a nossa conversa ela está muito conectada com essa visão que o Álvaro passou em relação a esse movimento que o mundo vem atravessando, né? A discussão em relação ao protagonismo do dólar, e acredito eu que grande parte dessa excepcional performance que o Bovespa teve, vem tendo nesse ano de 2025, ela está muito mais ligada a fatores globais do que propriamente a fatores internos, né? Quando a gente analisa a performance do Ibovespa no ano e vê que o Ibovespa teve valorização de aproximadamente 30% em reais, e quando dolarizamos essa mesma variação, esse crescimento ele vai para além de 50, isso nos parece estar muito mais associado a um processo de enfraquecimento do dólar frente a uma cesta de moedas, momento esse que acaba favorecendo a migração de recurso para outros países, além do território americano, e que tem favorecido também o Brasil, né? A gente costuma falar que pouco recurso para o mundo é muito para o Brasil, né? E de fato a gente viu já a entrada de mais ou menos 30 bilhões de reais de capital estrangeiro no nosso mercado e que permitiu, né, essa onda de valorização. E de fato, quando a gente analisa, né, aqui o desempenho das bolsas globais, a gente tem essa mesma percepção. Não é um movimento exclusivo de Brasil, né? Então, eu trouxe aqui o gráfico da variação de algumas bolsas ao redor do mundo, considerando o dólar, né? Então a gente tem que o Ibovespa ele sobe aproximadamente 50%, mas outros mercados, como por exemplo a Bolsa do México, sobe mais 40%, a Bolsa do Reino Unido, a Bolsa de Paris, da Alemanha, a Bolsa da Espanha, por exemplo, sobe mais 50%. Então nos parece de fato um movimento muito mais global do que propriamente relacionado à economia brasileira ou a fatores intrínsecos aqui no Brasil. Eu acho que tem um pilar que é super relevante, e sem esse pilar, né, não seria, provavelmente não estaríamos vendo esse fluxo, que é o valuation, né? A gente vinha de alguns anos com avaliações das ações no Brasil muito baratas, né? De tal modo que mesmo depois dessa alta forte nesse ano, a gente continua vendo múltiplos descontados, e a gente vai tratar um pouco mais sobre esse tema, mas antes disso, né, entender um pouco do que a gente está olhando para frente, né, já pensando em 2026. Acho que o primeiro ponto é, esse movimento global, ele aparentemente ele continua, né, como comentado já, normalmente movimentos de enfraquecimento do dólar, eles costumam ser mais duradouros, uh, obviamente é muito difícil imaginar até onde a gente pode ver uma paridade do câmbio, mas há um ano atrás a gente tinha um câmbio a 6,20, né, que se provou errado com o passar do tempo, agora com uma paridade mais próxima de 5,40, e esse processo de enfraquecimento do dólar talvez ele seja um pouco mais prolongado. Sendo isso, essa hipótese verdadeira, a gente acha que esse processo de migração de recursos para outras geografias ela continua. E aí eu acho que o Brasil ele continua se beneficiando. O segundo ponto, e aí está muito relacionado de fato às condições aqui no Brasil, falar de juros, né? A gente está na iminência aqui de um processo de redução da taxa básica,
Mercado muito dividido ainda, esse Banco Central começa a cortar a Selic em janeiro, tem parte do mercado que acredita que o primeiro corte ele acontece em março. Eu acho que essa é uma discussão super relevante, mas não altera muito a nossa conclusão, que é o juro vem para baixo, né? E o juro vindo para baixo, a janela de oportunidade para alocação em renda variável, ela deve continuar. Esse é o segundo pilar aqui da nossa tese. E o terceiro grande debate que a gente vai ter ao longo de 2026, sobretudo, acredito eu, que no segundo semestre, quando estivermos mais próximos das eleições, é sobre o que esperar para o cenário fiscal de 2027 em diante, né? Eu acho que essa passa a ser a grande discussão depois desse primeiro semestre, que ainda tem de ser favorável em função dessa combinação de juro para baixo, com condições globais mais favoráveis para os emergentes. Desaceleração da economia, ela acontece, mas tem se mostrado mais suave do que poderíamos imaginar, o que é bom do ponto de vista de lucratividade das empresas. E aí a gente traz aqui alguns insights, né, para a gente pensar, primeiro nessa discussão sobre rotação, né? De fato, indiscutível o sucesso da inteligência artificial, né, o boom de crescimento das magníficas, né, e tudo que trouxe consigo em termos de investimentos, em ganhos de produtividade, etc. E isso permitiu que a economia americana, não só a economia, mas como também os ativos americanos tivessem uma valorização muito descolada do resto do mundo, né? Esse gráfico ele mostra o percentual da representação das ações americanas no market cap global e ao longo da pandemia, enquanto o mundo estava fechado, né, lidando com todos aqueles problemas, as big techs vinham de um processo de alta, seja porque você tinha muita liquidez, mas principalmente por conta do desenvolvimento da IA, as ações americanas elas chegaram a representar 70% do valor de mercado do mundo, né? Então, você trouxe algum tipo de protagonismo muito relevante. E a gente acha que nesse ambiente de alguma fraqueza do dólar, né, muitas dúvidas em relação à política fiscal nos Estados Unidos, um desconforto, o investidor ele se sente instigado a buscar outras geografias, o que tem favorecido exatamente esse processo de migração. E o mercado brasileiro, né, ele continua, infelizmente, sendo muito pouco representativo dentro dos portfólios globais. Lá no fins de 2008, 2009, nós chegamos a representar mais ou menos 4% do market cap global. Claro que era um momento de crescimento da China, toda aquela onda de valorização das commodities que favoreceu o nosso mercado, e hoje a gente tem uma representação ínfima, menos de 1% do valor de mercado do mundo, né? Então acho que o Brasil, no relativo, ele ainda é uma porta de entrada interessante. E o segundo pilar aqui para essa conclusão é de novo a questão do valuation, né? Assim, mesmo depois dessa alta recente, a gente analisa aqui um dos principais múltiplos, que é o preço sobre lucro, e a gente entende que o Ibovespa ele continua muito descontado, né? Hoje a nossa bolsa ela negocia 8 vezes lucro, a média histórica de 10 anos no Brasil ela é de 10 vezes lucro, mesmo se voltarmos para a média histórica, não dá para imaginar que 10 vezes o lucro é um múltiplo caro. Quando a gente compara, por exemplo, a média de outros países emergentes, a gente tem um PL mais próximo a 13 vezes, né? E esse gráfico ele é interessante porque hoje, dado acho que a qualidade das empresas, né, a capacidade de preservar lucros, entregar retorno ao acionista e o valuation ainda barato, o Brasil ele se coloca num quadrante muito específico, que é preços muito baratos, com PL próximo a 8 vezes, mas com elevadíssimo nível de retorno via dividendo. Analisando só o retorno do Ibovespa para 2026, a gente encontra um dividend yield próximo a 6%, que é um carrego excepcional para ações, né? A gente entende que o investidor em bolsa ele está sendo muito bem remunerado através daqueles dividendos, dos lucros compartilhados pelas empresas. Em algum momento, né, se o ambiente fiscal melhora, você tem estruturalmente um movimento de redução de juro, esse mercado ele anda muito mais para além, né, dessa pontuação que a gente está vendo, né? Então, acho que o pano de fundo o mercado brasileiro ele oferece um carrego muito bom, né? Quando você encontra
com certa facilidade mais de 10 empresas cujo dividend yield ele está acima de 7, 8%, isso indica que você tem lucro a valuations muito baratos, né? Então, para o investidor global, quando ele analisa ali o seu rol de possibilidades, eu acho que o Brasil ele continua sendo uma alternativa de entrada muito interessante. Trazendo aqui de volta outra discussão em relação a juros, né? Assim, sabidamente, juro para baixo é um vento favorável para alocação em renda variável. Nós analisamos aqui o comportamento do Ibovespa ao longo dos últimos ciclos de redução de juros, e o resultado ele é realmente muito, muito potente, né? Nos últimos 6 ciclos de corte de juros, ao longo dos últimos 20 anos, em todas essas janelas, o Ibovespa subiu, né? Então, é muito difícil imaginar que a gente vai ter um processo de correção muito relevante da Bolsa enquanto o Banco Central estiver implementando a redução da taxa básica. O retorno médio, ao longo dessas 6 janelas de corte de juros, ele foi de 28%, então, sem dúvida, um retorno bastante interessante. Claro que tivemos períodos muito distintos ao longo dessas janelas de seis cortes de juros, mas mostra realmente a relevância da renda variável nesses momentos. E para aqueles investidores, né, que têm um pouco mais de apetite a risco e querem, de fato, trazer upside para o portfólio, a classe de small caps também é uma classe que tende a performar muito bem em um cenário de redução da Selic. Nesse mesmo estudo, né, 6 ciclos de corte de juros no passado, o índice de small caps ele teve uma valorização média de 36%, então, de fato, acaba superando o desempenho do Ibovespa consolidado. Então, acho que é um insight importante para a gente considerar. Algumas outras reflexões aqui importantes, né? Acho que a gente está agora no final de novembro, então tivemos há 15 dias atrás, 10 dias atrás, né, o fim da temporada de resultados do terceiro TRI. Como eu comentei, acho que os resultados eles foram de neutros a positivos. Claro que a gente já viu alguma desaceleração no ímpeto de crescimento de lucro, muito alinhado com a desaceleração da economia, mas em geral condições de lucratividade preservadas, né? Então teve o nosso raio-x, né, em relação às estimativas, os balanços eles foram de neutros a positivos. Um outro ponto também importante, né, a alavancagem das grandes empresas no Brasil ela está sob controle. Fundamental isso, sobretudo quando a gente está no momento de maior juro em 20 anos. Então, a alavancagem média ele está em mais ou menos 1,9 vezes dívida líquida EBITDA, que é um pouco abaixo da média histórica. Isso é, de novo, né, super relevante, mas, obviamente, à medida que esse juro vem para baixo, isso vai ajudar também na melhora dos resultados financeiros. E olhando para frente, 2 janelas aqui, 25, 26, né, e 26, 27, a gente está estimando um crescimento médio na linha do EBITDA de aproximadamente 10%, para a nossa bolsa, aqui para a nossa cobertura de 140 empresas. Então, é um crescimento, acho que bastante razoável. É claro que cada setor com a sua peculiaridade, com os seus desafios, mas isso mostra que, de fato, as empresas têm conseguido, né, apesar da desaceleração da economia, ainda manter algum ritmo de crescimento para os seus resultados. Apresento mais um gráfico aqui de dispersão para trazer um pouco de sensibilidade, né, onde que as ações do nosso mercado elas estão, tanto em relação a preço, como também em relação a dividendo. Fato curioso, né, assim, a gente tem, no curto prazo, alguma fraqueza para petróleo em geral, né, petróleo tem se mantido abaixo de $65, mas as ações realmente ficaram muito para trás, né? Então, Prio, Petrobras, por exemplo, negociando a múltiplos próximos a 4 vezes, 5 vezes lucro, e são companhias que podem trazer um retorno via dividendo para o ano que vem acima de 10%, né? Chegando talvez a próximo 12, 14% para essas empresas. Claro, depende muito de nível de câmbio, depende muito de nível de petróleo, mas deve ser um ano muito forte para essas empresas. E dezenas de outras companhias, né, negociando a múltiplos inferiores a 8 vezes, com yield, né, entre 6% e 8%. Né? Notem aqui no meio
da tabela, que você tem uma grande concentração de pagadoras de dividendo entre 6% e 8%, algumas delas, algumas elétricas, né, naturalmente 9%, no caso de uma CPFL, Taesa, uma Eletrobras, agora a Axia, a Copel. Então, tem muito dividendo aqui na nossa avaliação. Entendo que as boas pagadoras de dividendos, elas continuam e devem continuar sendo a grande estrela dos portfólios, né? Você tem uma remuneração muito boa, muito consistente e, obviamente, em um cenário de juro para baixo, né, combinado a isso algum ganho de capital. Por fim, para eu respeitar aqui o meu tempo e para a gente seguir com o evento, a gente tem alguns modelos de carteiras recomendadas, né, que são produtos que a gente divulga mês a mês para os nossos investidores. Essa é a nossa seleção de top 10 ações desse mês de novembro. Vamos atualizar o portfólio para dezembro, então, a gente tiver interesse, depois eu posso compartilhar, mas hoje a nossa carteira vigente é essa, são as nossas 10 principais recomendações aqui. Curioso notar que são grandes empresas, né, companhias muito conhecidas, mas tem em comum aqui várias delas com alto nível de dividendo. Uma Copel com quase 10% de yield, um Itaú, Petrobras, a própria Vale, Vibra Energia. Então, essa tese de dividendo, de fato, ela ocupa o pilar central das nossas estratégias de alocação, e aqueles que desejam um pouco mais de upside, um pouco mais de risco, trazer um pouco, né, do mundo de small caps dentro dessas estratégias de portfólio. Obrigado pelo tempo, fico super à disposição aí. Prazer participar com vocês. Obrigado, Ricardo. Uma ótima visão bastante ampla aí para a gente poder também pensar um pouco. E, inclusive, você trazendo essa questão de dividendos, acho que a gente tem aí uma pulga atrás da orelha sobre os dividendos futuros, se realmente a gente vai ver isso ocorrer desta forma, dada as mudanças que estão ocorrendo aí, né? A gente estava um pouco antes da reunião até comentando um pouco disso, então acho que é importante ficar de olho para ver se realmente a gente continua sendo, ou as empresas continuam sendo bom pagador, até porque taxa de juros caindo, né? De repente não vão querer distribuir tanto porque podem ter melhores utilizações para esse capital. Mas são coisas que eu aproveito para deixar aqui no ar para a gente poder evoluir. Mas obrigado aí, Ricardo. Bom, vou passar então imediatamente ao Flávio Conde, que vai então tratar do setor mais especificamente setor bancos, né? Flávio, por favor. Isso. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui o share. Já entrou. Já Não está entrou, né? aparecendo. Já Já está está aparecendo. aparecendo já. Já? Já. Pronto. Está aparecendo? Sim. Beleza. Tá, agora Vamos tá lá, ok. pessoal. Vamos lá. São 30 slides, mas eu prometo falar em 15 minutos rapidinho. Tem uns que são só introdução. Parabéns, Ricardo, pela sua apresentação, muito boa. A gente estava precisando assim uma visão geral, um top-down e super bem embasado. Muito obrigado e obrigado pelo Álvaro sempre com a sua excelente análise, mostrando não só como a gente está, mas principalmente os riscos que a gente tem aí pela frente. Bom, eu optei dessa vez por fazer uma análise só de bancos para poder ir um pouco mais a fundo e tentar contribuir mais para quem está nos assistindo. Eu vou focar nos 4 bancões, como foi o resultado do terceiro TRI, fazer projeção de resultado, dividendo, preço-alvo. Aqui estão os resultados do terceiro trimestre, fundamental entender como é que foi, para imaginar como as ações podem andar. Em primeiro lugar, as receitas dos 4 bancos. A gente tem aqui na margem financeira total, que é a receita total do banco com empréstimos, antes do PDD, e a gente vê aí o Itaú bem na frente dos demais bancos, né? Principalmente do Bradesco, depois que o Bradesco pisou no freio no final de 2022. O Banco do Brasil mais próximo do Itaú, mas a gente vai ver uma inadimplência
maior. Então, é aí que começa a principal receita dos bancos, que basicamente é empréstimo menos custo de captação. Agora, a despesa com PDD, essa parte é fundamental e foi o que jogou lá em 22 o Bradesco para baixo e agora jogou o Banco do Brasil. Vocês podem ver na primeira linha, a despesa PDD, provisão para devedor duvidoso, o Banco do Brasil era 11,6 no 11 bi 600 no terceiro tri de 24, pulou no segundo tri para 17,400, agora está com 17,900. Esse PDD do Banco do Brasil é quase o dobro do PDD do Itaú e do Bradesco. Então, é realmente a parte de inadimplência esse ano saiu do controle no Banco do Brasil e justifica a queda de resultados, que a gente vai ver mais à frente, também a queda das ações. Mas esse é o principal no caso de Banco do Brasil. No caso de Itaú, continua um PDD bem controlado, foi de menos de 8,9 bi há um ano atrás para 9,8, quer dizer, um crescimento junto com o crescimento da receita via empréstimos, Bradesco também no mesmo nível e Santander no nível menor, porque empresta menos. Na última linha, eu faço a conta do custo do crédito sobre a carteira de crédito. E aí a gente vê claramente como o Banco do Brasil está alto, né? O menor de todos é o Itaú, só 0,70 do total da carteira, enquanto o Banco do Brasil tem 1,40. O Bradesco, felizmente, está voltando para um nível próximo do Itaú, e isso é muito bom, e explica também boa parte da alta das ações do Bradesco em 2025. E o Santander, ainda atrás do Bradesco e do Itaú, precisa melhorar, apertar mais ainda a parte de crédito que ele vem fazendo. Na página seguinte, a gente tem o total da carteira de crédito de cada banco, né? Um tri 400 o Itaú, seguido por Bradesco, por Banco do Brasil, Bradesco, depois Santander, e todos com índice de Basileia acima, com uma folga grande. E no caso do Itaú, o índice de capital principal que eu chamo a atenção, aí o mínimo é 11%, a gente vê todos lá 11,1 Banco do Brasil, 11,4 Bradesco, 11,7 Santander, e o Itaú bem alto em 13,5. Esse índice de capital principal de 13,5 do Itaú é o que justifica o que o presidente o CEO do banco, o Milton falou: vamos fazer uma distribuição extra de capital, de dividendos no ano que vem, porque a gente está com uma quantidade de capital que a gente não precisa ter e, portanto, a gente vai distribuir como já distribuímos no primeiro semestre desse ano. Então, é uma situação muito confortável, né? O Itaú, a menor inadimplência frente aos empréstimos do mercado, excesso de capital, falando, eu não consigo crescer mais ainda, porque senão a qualidade do crédito cai, eu vou devolver dinheiro para os meus acionistas. Isso é um tipo de banco que, obviamente, todo mundo quer ter na carteira. Em seguida, o índice de inadimplência de 90 dias, pelo índice vocês veem que o Banco do Brasil realmente é o pior, está na pior fase em relação aos outros, e o Itaú sempre muito bom no crédito e com índice muito baixo de 1,9. Bradesco ainda tem um espaço aí para melhorar nesse índice de inadimplência, e o banco vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que até 2027 eles conseguem caminhar na direção dos 3%, 2,6%.
Na próxima página, não, essa não precisa. Bom, isso é rapidinho, uma classificação nova que entrou em vigor com a resolução do Conselho Monetário Nacional 4966. A partir de janeiro mudou a classificação dos empréstimos nos bancos. Então, criaram o estágio 1, 2 e 3, que é uma coisa semelhante ao que é feito no IFRS. Isso daí permite tanto o banco como os acionistas entender melhor o risco que cada um está correndo. E, de novo, a gente vê o Banco do Brasil no topo, no caso do estágio 3, onde não está sendo pago, e o Itaú no mínimo. Na próxima página, agora a gente vai para uma página tranquila, que são receitas dos bancos, e a gente tem aí total da receita de serviços, primeiro lugar o Itaú com 11,8, e em seguida eu coloco o quanto vem de seguros e previdência dos bancos. Uma coisa interessante é que o Itaú, o Bradesco, sempre foi visto como o banco que ganha muito dinheiro com seguros e previdência, e o Itaú ultrapassou ele, 3 bi de seguros de previdência no terceiro TRI contra 2,5 do Bradesco. E na parte do Banco do Brasil, a gente vê que o Banco do Brasil e o Santander, os dois têm um espaço aí grande para melhorar sua receita de serviço quando a gente compara com o Itaú e com o Bradesco, em todas as linhas praticamente, principalmente renda com cartões de crédito e débito e também outras receitas. Continuando, despesas operacionais, uma parte tranquila dos bancos. E, em primeiro lugar, eu chamo a atenção para a terceira linha, despesas de tecnologia, uma linha nova criada pelo Itaú nesse trimestre, no qual ele separa, em vez de ser tudo pessoal e administrativo, ele colocou uma só para tecnologia. Eu achei bem interessante do ponto de vista de disclosure, e acho que os outros bancos vão acabar navegando nessa direção, para a gente entender como está essa divisão. E no caso de despesa operacional, a gente vê o Banco do Brasil, que sempre foi, foi imaginado que era um banco que não olhava tanto a parte de despesa, e a gente vê que ele tem uma despesa menor do que Itaú e Bradesco. Agora, o histórico do lucro líquido e do ROI, eu gosto bastante dessas dois slides que a gente vai ver, porque mostra, primeiro lá, um T de 22 lá atrás, o Bradesco e Itaú quase no mesmo nível, no segundo T de 22, o Bradesco quase que empata o Itaú, e depois vem a trombada do terceiro TRI de 22, quando começa a inadimplência mais forte, e no quarto TRI mais forte ainda por culpa das americanas. Aí você fala, pô, mas as americanas, foi descoberto o rombo em 11 de janeiro de 23, mas como os bancos ainda estavam fechando seus balanços, o Bradesco conseguiu provisionar quase toda a perda, ou toda a perda com Americanas naquele trimestre do quarto trimestre. Então, eles fizeram isso até para limpar e não deixar nada para 23. E aí tem essa queda gigante do lucro líquido do Bradesco para 1.600 no quarto tri de 22. Aí, a partir de 23, o Bradesco começa a se recuperar. O Santander também foi pego por Americanas e crescimento de inadimplência, também teve uma queda forte do 3T22 para o 4T
ter 22, e aí vem 23 e aos poucos Bradesco e Itaú começam a se recuperar. Se não me engano, foi em novembro para dezembro de 22 que o Marcelo Noronha assume como CEO do Bradesco, com um mandato diferente e podendo trocar vice-presidentes, trazer gente de fora, que era uma coisa que não se fazia, e também diminuir os níveis hierárquicos e apertar o crédito. E é o que ele vem fazendo muito bem feito. O Banco do Brasil, pra, foi uma certa surpresa, ele não foi afetado em 22 para 23 com a crise com o crédito, que começou a piorar. O Itaú continuou bem, e aí no quarto trimestre de 23 o Bradesco de novo cai o resultado, porque ele vai reconhecer 1.200 de despesa não recorrente, mais 600 milhões com fechamento de agência, obrigado a limpar de novo o balanço. Agora, para chegar em 25, a gente tem o tombo do Banco do Brasil, que eu queria mostrar, que foi no segundo e terceiro TRI de 25. Esse tombo foi basicamente por conta da inadimplência do agro. O agro é 47% do PDD do banco, mas também piorou pessoa física. E aí as ações acompanharam, como era de se esperar, os outros bancos continuam indo muito bem, obrigado. O Itaú chega a 11 bi e 900 no 3T de 25 contra 6.200 do Bradesco, e lembrando que em 22 os dois estavam praticamente no mesmo nível de lucro. Então foi um distanciamento muito grande. E aí eu faço a projeção para o quarto trimestre, uma recuperação que tem de diferente aí, uma recuperação do lucro do Banco do Brasil, e isso daí pode acontecer, a chance é razoável, por conta do BB Reestrutura Agro, que é um programa de reestruturação de clientes inadimplentes, usando a MP 1314 do Lula, que permite que seja renegociado dívidas com os agricultores familiares, médios, pequenos e médios, até um determinado nível, eles têm essa dívida reestruturada para até 9 anos, com 1 ano de carência, se necessário. Daí essa recuperação do lucro de 3,8 para 5 bi no quarto TRI. Agora, as projeções de resultados, eu fiz para 26 dos 4 bancos, tem uma pequena melhora no Banco do Brasil, o resto segue a toada do que eles vêm crescendo. E aqui o dividendo e o payout, normalmente investidor pessoa física gosta de dividendo. Aqui é o histórico de dividendos do Banco do Brasil desde 2021, e essa queda de dividendos, obviamente, é por causa da queda do resultado. Depois tem Itaú, sempre lá em cima. Bradesco teve também a sua queda em função do lucro que reduziu. Aqui o Santander, e a projeção de dividendos totais para 2025 e 2026 de cada banco, por ação, e o yield do lado. O melhor yield aí é do Bradesco, 7,5 em 25, 8,5 em 26. O Bradesco, a principal diferença do Bradesco para os outros bancos não é o lucro em si, mas nesse caso de ter um yield maior é por conta de um payout médio maior. O Bradesco tem distribuído em torno de 60%. Cálculo de preço justo
dos bancos. Bancos eu faço por PL média histórica, eu não faço por preço, valor patrimonial, porque aí o ROI justifica você ter um preço-valor patrimonial menor. Eu prefiro o PL e eu projeto, já projetei o lucro de 26 de cada um dos bancos. O PL está aí na terceira linha, 5,5 para o Banco do Brasil, 8,1 para o Itaú, 7,3 para o Bradesco. E aí eu pego o PL média histórica dos últimos 10 anos desses bancos e faço o cálculo. Se voltar o PL para a média histórica, em dezembro de 26, qual seria o preço que atingiria a ação? 27, Banco do Brasil, 50 Itaú, 24 Bradesco, 41 o Santander. Tem aí a potencial de valorização, que coincidentemente é parecido com os quatro, e eu acredito que um dos motivos do potencial de valorização ser parecido é que bancos, se não for o setor mais bem precificado, é um dos, porque quem compra, quem vende, conhece muito bem esses bancos, analisa muito bem, sem dizer que o próprio banco tenha, às vezes, alguma influência sobre o preço de mercado. Então, não é surpresa para mim ter um upside parecido nos três. Preço-alvo que eu fiz versus a média dos analistas, só para ter uma ideia do que o mercado hoje está colocando. Eu peguei a média no BR Invest. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Vamos seguir, então, agora com a Marília para falar um pouco de renda fixa. Marília, Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, Haroldo e todos os presentes. Sobre renda fixa, a gente teve uma notícia muito boa, né, da última reunião para essa, que foi a queda das taxas do IPCA+. A gente comentou, né, ao longo das reuniões passadas que a bolsa andou no Brasil, a inflação caiu, as notícias foram positivas, mas a taxa do IPCA+ ainda estava muito alta, né, em relação até à própria bolsa. E o que a gente viu em novembro foi uma queda bem relevante dessas taxas. Então, quando a gente pega, por exemplo, um IPCA mais 2040, né? Ele estava em torno de IPCA mais 7,40, 7,30, e a gente viu ele indo para IPCA mais 6,95 aproximadamente. E aí, quando a gente acumula uma rentabilidade de 1,45 no ano, a gente vê um retorno de uns 19, 20%, que daria o equivalente aí a uns 160 do CDI. Então, foi uma notícia muito positiva, né? Todo mundo apreensivo aí com uma taxa de IPCA mais tão elevada. O próprio Tesouro passou a emitir menos, né? Ele chegou a emitir bastante IPCA mais nos últimos meses, e aí isso junto com os isentos acabou deixando a taxa muito alta, e aí ele parou de emitir recentemente, parou de emitir um pouco, e também ajudou na queda das taxas. Os próprios dados de inflação melhores do que esperado, e a queda dos pré-fixados, né, também ajudou bastante na queda dessas taxas. E com isso, aí corroborando o que o Ricardo falou, ajudam em estabelecer um piso aí para esse movimento de alta da bolsa, né? Porque eles andam juntos. Então, uma coisa é você ter um movimento de alta da bolsa com uma taxa de juro real de 7,5%. Outra coisa é você ver uma queda, né, da taxa de juro real que comporta aí esse movimento, né, essa alta recente que a gente teve na bolsa. Então, deixa um piso aí, e é uma notícia muito positiva para os ativos de risco em geral.
Outra coisa relevante que teve em todo esse mundo de renda fixa, não tem como não comentar, né, foi a decretação pelo Banco Central da liquidação extrajudicial do Master e a possível contaminação para o BRB. Né? A gente viu também o mercado só falava disso no último mês. Então, a gente viu o Banco Master, ele tinha aproximadamente 60 bilhões em depósitos a prazo, era o 11º maior banco do Brasil em depósitos a prazo. A gente ainda não sabe exatamente quanto desses 60 bi seriam passíveis de garantia do FGC, a gente ainda não tem essa informação, mas o FGC estima que seja aproximadamente 41 bilhões, né? Mas ele vai, ao longo desse mês, receber as informações. Então, ele tinha aproximadamente 120 bi de liquidez, e vai ter que pagar, eventualmente, mais 40, 45, 50 bi de garantias aí da liquidação do Banco Master. O BRB, sendo eventualmente contaminado, representaria mais 25 bilhões em depósitos a prazo, né? Claro que nem tudo isso é até 250 mil ou passível de garantia do FGC, então é só uma estimativa. Mas, é claro, o BRB ele é um banco estadual, né? E é só um cenário de estresse, né? Mas ainda temos que ver aí, tivemos algumas denúncias de fraude, né? Uma carteira de aproximadamente 12 bilhões, o que representaria aí um pedaço muito grande do tamanho da carteira de crédito do BRB. Então, essa parte de crédito privado foi uma grande turbulência, né, que a gente teve aí nos mercados. Com isso, a gente viu nas corretoras, nas plataformas em geral, uma venda maciça de CDBs e produtos bancários do BRB. Então, isso também foi um lado ruim, né, no mercado de crédito. E uma coisa que eu gosto de falar bastante é que tem duas formas de você ganhar mais do que o CDI na renda fixa, né? Uma forma é através do crédito privado, né? Uma forma é você correr risco de crédito, por exemplo, o Banco Master pagava no seu CDB 140% do CDI. Outra forma, que não dá para fazer sempre, mas esse ano deu, é exatamente você tentar fazer marcação a mercado, imaginando que as taxas de juros vão cair. E essa segunda forma gerou aí 160 do CDI, enquanto a primeira forma de você correr bastante risco de crédito com CDB de 140 foi parar aí na fila do FGC. Então, um convite aí aos investidores sempre tomarem muito cuidado com que tipo de estratégia vão escolher, né? Se a primeira ou a segunda. Você tentar render mais do que a livre de risco com uma estratégia de crédito depende muito de você ter uma situação de crédito com spreads acima do que o mercado, acima da média histórica, né? Então, o mercado pagando muito aí pelos spreads e pagando muito pelo risco a mais que você está correndo, juntamente com um cenário de estresse, mais que para o futuro a esperança é que seja mais benigno, né? E como a gente passou muito tempo com Selic alta, muita gente esperando que a Selic já pudesse cair ao longo desse ano e postergando essa queda para o longo do ano que vem, você vê cada vez mais um número alto de liquidação extrajudicial, de recuperação judicial, e tudo isso é muito ruim para o cenário de crédito, mesmo nesse cenário de spreads baixíssimos, né? Então, acho que fica esse alerta, é importante falar. E por último, falando um pouquinho da Selic, apesar do Álvaro já ter falado também, o que a gente viu, né, no Banco Central foi uma postura mais rock, né, mais austera, onde a autoridade monetária não deu indício nenhum de que estaria próximo a iniciar um ciclo de queda de juros. Então, foi falado
em parcimônia, enfim, nenhum indicativo no comunicado na ata que a queda de juro passaria aí já próxima de dezembro, ou tampouco de janeiro, né? Então, a gente deveria manter essa taxa de juro mais alta por mais tempo, o que, por um lado, é ruim para o mercado de crédito. Por outro lado, para o mercado de renda fixa, você tem um Banco Central mais crível, né? Quanto mais o Banco Central se mantém austero na sua comunicação, mais ele ganha graus de liberdade e mais ele fortalece o discurso dele, a ancoragem das expectativas. Então, a gente viu as expectativas de inflação, por exemplo, caírem não só no curto prazo, para 2025, como caírem também para 2028 no Focus, ficando mais próximas de 3%, apesar de ainda no 3,5%, né, distantes da meta, mas aí retornando aos poucos aos 3%, que é a meta de inflação. Então, acho que o Banco Central brasileiro, atualmente, ele está num cenário muito confortável e muito similar ao que o Banco Central americano estava, a grosso modo, 6 meses atrás, que é um cenário onde a gente tem o mercado de trabalho bem aquecido, né, com desemprego aí nas mínimas históricas, então não assusta o Banco Central e não traz urgência para o Banco Central em mexer a Selic. Então, a gente tem uma atividade bem resiliente, a gente tem um mercado de trabalho nas mínimas históricas, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem umas expectativas de inflação ainda desancoradas e com serviços em patamares altíssimos, rodando em torno de 6% e ainda super resilientes. A gente viu no IPCA 15 que saiu hoje, serviços ainda bem resilientes. Então, é um cenário que me parece muito confortável para o Banco Central. Quer dizer, eu, como banqueira central, não teria nenhuma urgência em fazer um ciclo de queda de taxa de juros, né? Uma vez que eu vejo o desemprego nas mínimas históricas, que é a mesma coisa que o Fed falava, a grosso modo, 6 meses atrás. Então, acho que tem esse risco aí de a gente ver uma Selic mais alta por mais tempo, então uma queda vindo somente na reunião de março, por exemplo, começando com 25, que não é o que o mercado está precificando. O mercado está precificando uma probabilidade bem relevante de termos uma queda já em janeiro. Então, acho que isso aí é um ponto de atenção, né? Acho que o risco seria não ser em janeiro. E é basicamente isso, assim, acho que esses 3 pontos são os mais importantes do mercado de renda fixa, a queda do IPCA+, né, e os ganhos aí de marcação a mercado para quem tinha principalmente os títulos mais longos, a crise no mercado de crédito bancário com algumas contaminações vindas do que aconteceu com o Banco Master, né, possivelmente para o BRB, e por último, um Banco Central ainda com uma linguagem mais austera, com esse risco de não vermos queda da Selic também em janeiro e ela acontecer só a partir de março, com o Banco Central ganhando um pouquinho mais aí de credibilidade, tentando trazer as expectativas de inflação para de fato o centro da meta, pelo menos nos períodos mais longos. É isso, Mariana? É isso. Ok, obrigado. Bom, pessoal, se tiverem perguntas, vão colocando. Tem duas aqui, ou três, na verdade, uma delas tem uma extensão. Eu vou, então, passar para essa parte. Aqui o Rafael Galo está perguntando, ele está direcionando ao Ricardo e ao Álvaro, mas, enfim, fica aí também para se outros quiserem comentar. A, a pergunta para o Ricardo é: onde fica a ISA, energia, no gráfico de dividend yields por PL? Não vi, mas pode ser que eu não tenha percebido mesmo. E a segunda, eu vou deixar essa, depois faço a segunda, Ricardo. Maravilha, obrigado, Rafael, pela pergunta e pelo comentário. De fato, a Isa não estava ali, eu vou depois checar minha base, mas
só para que vocês não fiquem sem informação, ISA Energia, baita pagadora de dividendo, o dividend yield estimado para ela está ao redor de 8%, tá? É transmissora, né? Transmissora, aquele subsetor mais previsível dentro do setor elétrico. As empresas são remuneradas pela disponibilidade da linha e não pelo volume transmitido. Então, você tem altíssima previsibilidade, companhia madura, boa pagadora de yield, pode considerar uns 8% de dividendo esperados, tá? Obrigado pela pergunta. Obrigado, Ricardo. Eu vou estender essa próxima, então, além do Ricardo, Álvaro, como ele sugere, também para o Flávio, que é exatamente quanto à questão de proventos e dividendos. Acredito que as empresas vão alterar suas políticas frente à aprovação da MP de taxação recente, por exemplo, distribuição mais distribuída ao longo do ano. Lembrando que estamos falando de taxação para grandes fortunas, né? Mas, enfim, quer começar? Vou começar com o Álvaro, depois vocês seguem. Eu acho que o prazo está curto para as empresas se prepararem e anunciarem dividendos, né? Mas eu acho que essa é a tendência, preparar os dividendos até o final desse ano para não cair na tributação e, a partir daí, distribuir dividendos aos acionistas. Eu acho que tem, como a gente viu no próprio Itaú, né, um caixa enorme, mas outras empresas vão ter que, eventualmente, levantar até empréstimos para pagar esses dividendos e antecipar dividendos. Mas, de qualquer forma, acho que como tendência, não sei se o Ricardo concorda, como tendência é as empresas aumentarem um pouco a remuneração via dividendo. Então, a gente está falando de um dividendo yield um pouco maior nessa fase de transição aí da tributação de dividendos. Só um complemento aqui a pergunta. Eu acho que tem uma discussão de curtíssimo prazo, né, que seria se as empresas conseguiriam aprovar dividendos agora em dezembro, né, basicamente para ficarem ainda dentro do ano calendário de 2025, mas a médio prazo eu entendo que as companhias terão que buscar algumas alternativas, né? Imagino eu que uma delas seria tentar manter uma remuneração ao acionista via recompra de ações. De fato, já tem muita empresa fazendo recompra de ações aqui no Brasil, o que é até um ponto que contribui para a nossa percepção de que o valuation está barato, né? As empresas optando por recomprar as suas próprias ações como alternativa de geração de valor a longo prazo, aquelas que não usam, e aí já casos pontuais, né? Mas tentar utilizar o benefício do JCP, pagar o máximo possível de JCP para deduzir, mas enfim, são poucas as alternativas, né? Entendo eu que elas farão através dessas alternativas, dessas possibilidades, né? Desses caminhos. O seu ponto aqui de distribuir mais ao longo do ano, não sei se seria. Não sei se isso alteraria de fato, até porque o valor ele incide pelo retorno do ano, né? Então, não sei se seria uma alternativa para as empresas. O Ricardo, e a alternativa de recomprar suas próprias ações, a gente tem que falar para o acionista comum, acionista que está na Bolsa todo dia, que seria a alternativa de comprar e cancelar em tesouraria, né? Perfeito. Bom ponto, Álvaro. Obrigado. Isso é uma informação que precisa ser bem esclarecida, porque não é muito comum, né? Então, é importante ver que essa pode ser uma opção. O Flávio, Então, eu acho que poucas empresas vão fazer esse adiantamento. Eu não acho que o investidor, pessoa física, deve se pautar por causa disso. Eu acho que tem outras coisas muito mais, obviamente, importantes. Isso é pontual e é só para grandes investidores, né? O investidor teria que receber muito dinheiro para realmente pagar essa alíquota que cresce de 600 mil até 1.200.000 o acumulado do ano. Então, eu acho que são pouquíssimas empresas. Eu só lembro da Vale ter sido vocal em relação a isso, mas não vi outras empresas, tirando uma outra que já anunciou, como a Marco Polo,
E a Kepler não vi ninguém falando, olha, eu estou estudando, vou fazer tal. Mas, obviamente, pode ter alguma surpresa em dezembro. É isso. Só para complementar, eu tive um evento esses 2 dias Boa. aí, os tributaristas e advogados, e esse foi um dos assuntos, entre outros, mas existe realmente um número razoável de empresas trabalhando nisso. A gente, pelo que eu ouvi, imagina-se que vamos ter um número de assembleias razoavelmente grande em dezembro ainda para poder deliberar, porque isso tem que ser deliberado até o final do ano, inclusive gerando eventual fuga de capital. Acho que todo mundo viu uma estimativa no caso do Itaú, eu ouvi outra lá na faixa de pelo menos 100 bilhões de reais, portanto, nós estamos falando aí nessas estimativas entre 100 e 200 bilhões de reais de saída de capital, que é qualquer um dos números são razoavelmente grandes. Então, eu acho sim que pode ter uma mudança de política nos próximos anos. Agora, a gente vê muito mais para empresas menores, né, que podem fazer outros tipos de malabarismo, vamos dizer assim, para que esses números não sejam tão grandes na distribuição anual ou dividir. Se você pensar em, enfim, empresas familiares, de repente você divide com os filhos, né? E por aí vai. Então, a gente ouve muita coisa, mas vamos aguardar. Mas a coisa é agora, né? Então, vamos ver rapidamente. Seguindo para a próxima, pois não. Mas, Haroldo, o Tá. importante é a gente olhar isso com filosofia, quer dizer, na verdade, isso espanta um pouco o mundo inteiro. Quer dizer, o Brasil já tem uma carga tributária muito forte, dividendos já são tributados no próprio lucro dividendável, já foram tributados, e aí você volta a tributar de novo. Isso aponta para espantar o investidor. E espantar o investimento significa lá na frente menor crescimento. É. Boa. O que tem é que tem várias possibilidades de você diminuir isso, mas aí a complexidade de você ver qual é a taxa da empresa, enfim, não vou entrar nisso agora, já até adianto que a gente vai preparar para frente aí para o ano que vem, na verdade, e aí a gente vai ter uma ideia razoável, um seminário especificamente sobre essas questões tributárias para poder deixar mais claro e ajudar aí o pessoal. Mas vamos para a seguinte, então, ó. Aqui o Jorge Fila está endereçando aqui Ricardo e Flávio. Dado o cenário macro incerto para 2026, juntamente com o evento binário eleitoral, setores defensivos seriam a preferência para investimentos mais conservadores, porém vemos que utilities e financeiro já andou bastante no ano. Acham que ainda há espaço para esses setores ou o upside virá mesmo de outros segmentos, principalmente mais cíclicos ligados aos juros, setores defensivos terão um retorno relativamente menor? Quer começar, Flávio? Ok, obrigado. Olha, eu acho que não, eu acho que o setor financeiro é muito rentável e vai continuar subindo com a queda de juros, porque diminui a inadimplência, principalmente para os bancos, é muito importante. No caso de BB Seguridade e Caixa Seguridade, a parte do resultado financeiro tem um peso, mas não é tão alto. No caso de Porto Seguro, o peso é alto, então a Porto Seguro pode performar abaixo do mercado caso o juro realmente caminhe na direção dos 12%. Nas elétricas e nas companhias de saneamento, você tem a maioria endividada, então a queda de juros vai ser positivo, elas já foram bem esse ano e tendem a continuar indo bem o ano que vem. E construção, que é um setor super sensível à taxa de juros, já andou bastante esse ano, então eu acho que, e também o ciclo de lançamento já está no pico há pelo menos 2 anos, tem muito lançamento aí, o estoque cresceu, então eu acho que o setor de construção tem que tomar um pouco de cuidado, não que vá cair, mas pode crescer menos que o índice. E tem um setor que algumas empresas foram judiadas, que é o setor de varejo, e ele pode
ser bem beneficiado o ano que vem, supondo que o dólar continue baixo, que os juros caia. Então, eu acho que esse pode ser um setor, o varejo, que surpreenda bastante. Minha parte é isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Acho que ainda tem espaço, sabia? Olhando assim, ah, primeiro, né, sobre o setor financeiro, não dá para imaginar que mesmo nesses níveis, embora as ações tenham andado, a gente tem um valuations esticados. Acho que não, né? As condições de lucro são boas. Acho que o ano que vem vai ser um ano bom em termos de resultado. Você tem o amparo do dividendo, que serve em algum grau como amortecedor aqui para movimentos mais abruptos de queda. Você está sendo bem remunerado para manter essa posição. E outro ponto também, né? A gente tem que lembrar que, pelo menos nesse ano foi assim, é, primordialmente o investidor estrangeiro comprando ações no Brasil é um investidor que vai buscar as ações mais líquidas, sem dúvida nenhuma, no setor financeiro você encontra essa característica. Setor de utilities, a gente pode separar até nos três principais segmentos, né? Transmissora, distribuidora e geração. A gente gosta de transmissão principalmente pelo yield, então você tem uma Easa Energia que continua sendo uma baita pagadora, uma Taesa. Em distribuição, aqui a gente já tem uma visão um pouco mais cautelosa, primeiro pelo valuation, então você tem que ser mais rigoroso nesse critério de seleção de ativos. Tem Copel, que a gente gosta, ainda tem um yield legal, mas a gente está com uma visão mais positiva, principalmente com as geradoras de energia. Isso porque a gente tem uma visão de que preço de energia elétrica no Brasil é para cima, e isso naturalmente vai fazer com que essas empresas tenham um benefício, sobretudo aquelas que tenham energia descontratada, ou seja, elas vão vender a preços de mercado, como é o caso da Eletrobras, agora Axia Energia, então qual que a gente gosta. Agora, naturalmente, você tem vários outros papéis e setores que são muito sensíveis e que se beneficiam muito do movimento de redução de juros. Então, varejo, concessionárias em geral, concessionárias logísticas, né, rodovias, Motiva. Então, acho que tem muito upside desses outros setores, mas de fato eles estarão mais conectados ao ambiente macro. Então, potencialmente, você vai ter mais volatilidade. Acho que dá para montar um mix legal aí de carteira de dividendo, mas trazendo um pouco aqui de upside através desses outros setores mais cíclicos. Obrigado, Ricardo. A última questão, então, para a gente encerrar, Marília, o Jorge Fila está perguntando aqui como você enxerga o spread de crédito privado para 2026, uma abertura e, e volta à normalidade ou seguirá mais amassado? É difícil dizer, né? Mas eu diria que uma abertura. Primeiro, assim, quando a gente olha aquele. Tem vários índices, né, que mostram os spreads de crédito. Eu gosto muito daquele IDEX da JGP. Se vocês quiserem, é só entrar no site da JGP e acompanhar. O spread de crédito de infra, debêntures de infraestrutura e PCA, ele girava antigamente em torno de 100 bases acima do IPCA, do IPCA mais do governo. E agora ele está a menos 6 bases. Então tá um prêmio até negativo, né? Quando você tem uma taxa de juro mais alta, é razoável você esperar que o spread de crédito seja menor. Então, quando você tem uma taxa de juro mais baixa, quase por efeito base, o spread de crédito já sobe. Então, esse é o primeiro ponto, né? Como a gente espera que a gente vá ter um ciclo de queda da Selic, e um ciclo de queda também das taxas de juros de longo prazo de mercado, por exemplo, do IPCA+, acho que só isso já provocaria alguma abertura dos isentos, né? Mas, para além disso, né, eu acho que o que, o que poderia fazer os spreads de crédito subirem um pouco mais seria ou mais casos de estresse, né, como a gente teve com o Bipar, Braskem, recentemente também Cosan, Raizen, esses tipos de estresse, isso poderia fazer algum efeito contaminação, que por enquanto não fez, né? Por enquanto os AAAs ainda estão com spread de crédito bem baixinho.
ou alguma alteração de tributação dos isentos, né? Alguma coisa do tipo que foi ventilado ao longo desse ano, que seria um imposto único para títulos de renda fixa e tal, algo nesse tipo, também alteraria os spreads de crédito, porque o que a gente tem agora é os produtos isentos, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debentures, sendo uma das únicas alternativas para o investidor não pagar imposto de renda, né? E elas são amplamente utilizadas, e por isso o fechamento grande dos spreads. Depois que eles tributaram, colocaram cotas no fundos exclusivos, antigamente o pessoal comprava IPCA mais do governo e deixava nos fundos exclusivos, então não tinha tributação, né? Agora o pessoal foi para os isentos e correndo risco de crédito. Então, por isso que o fechamento, e eu acho que isso é meio estrutural, a não ser se a gente tiver alguma mudança da legislação que tribute esses títulos isentos também. Então, salvo isso, acho que a gente vai ter uma pequena abertura por conta dessa questão da taxa de juros estar mais baixa, que eu mencionei, mas eu acho que a gente ainda continua estruturalmente com o spread mais baixo do que o histórico, por conta dessa questão da fuga, né, de investimentos por conta do come cotas nos fundos exclusivos. Obrigado, Marília. Só antes de encerrar, eu vou dar duas indicações aqui para vocês ficarem atentos. A gente pretende fazer dois seminários mais focados em 2026. Um que é sobre a parte realmente de tributação. Acho que vocês têm que ficar muito atentos a essa questão. Tem muita ainda. A gente vai fazer, inclusive, no segundo semestre desse ano, mas dadas as variáveis ainda voando por aí, não seriam tão úteis essas discussões, mas a gente pretende fazer, então, para o ano que vem, já esmiuçar um pouco mais, mas eu já diria vocês devem ficar muito atentos a essa parte, principalmente com relação à tributação que acaba sendo de forma antecipada, vamos dizer assim, com o recebimento de eventuais créditos que vão ser possíveis de ser retomados aí, créditos fiscais, mais para frente. Portanto, vai ter um desencaixe razoável e depende do segmento, isso pode ser bastante diferenciado dentro dos fluxos de caixa. Varejo, por exemplo, tem inclusive negociações com fornecedores muito complexas, porque vai depender de toda a cadeia para depois ele fazer o seu preço e chegar realmente se vai ter resultado ou não da nova tributação. Então, eu deixo no ar isso para vocês começarem já a olhar, se já não olharam, porque já poderiam estar, pelo menos, cheirando esse assunto. E o outro assunto, a gente já tem discutido um pouco, não bastante, na verdade, e parece ser muito simples, que é a parte de mudança no formato, mas que não é só no formato das demonstrações financeiras que vem com a regra do IFRS 18, com o CPC aqui no Brasil 26, e isso tem uma substituição e vai ter uma certa abertura nessas contas de resultado e pode afetar, inclusive, covenants, pode afetar uma série de medidas que vocês usam no dia a dia nos seus valuations e nas suas indicações. Portanto, esse é um outro evento, e talvez até com a participação do Tadeu Sendon, que é board member lá do IASB, para poder a gente esclarecer, mas a ideia é trazer exemplos para que fique mais claro e mais fácil para os analistas e profissionais de investimento em geral, investidores, entenderem aonde isso vai pegar, porque alguns setores vão ser realmente afetados mesmo só com isso. Portanto, não é só uma redistribuição, uma realocação no layout da demonstração, mas isso pode afetar. Então, eu queria deixar isso para que vocês fiquem atentos em relação a isso. Queria agradecer muito aos nossos palestrantes aqui, a Marília, o Álvaro, o Ricardo e o Flávio. A gente continua com essa ideia de fazer trimestralmente esses web encontros e também vamos preparar um seminário, como fizemos nesse ano, pelo menos um, né? Um seminário para frente aí, talvez com um pouco mais de claridade, né? Dado que a gente tem essas variáveis todas que foram colocadas aqui, no ano que vem, na parte de economia
e também querendo trazer um pouco da política, já que nós temos eleições aí, introduzir alguma coisa mais aprofundada. Agradeço muito a participação de todos, convido vocês a se manterem ligados aí às nossas atividades, vão receber aí, eu peço que respondam a nossa avaliação, e lembrando que isso vai ficar disponível, então, a gravação, o vídeo desse evento pode ser distribuído, pode ser indicado para qualquer outra pessoa que vocês quiserem, não é só para o pessoal que assistiu aqui, no YouTube da PNEC Brasil, tá? Eu acho que é isso. Esqueci alguma Vamos coisa, fazer o Fabiana? print, Haroldo? O Ah, print. vamos lá. Pessoal, se puder abrir aí as câmeras para a gente ter uma foto, agradeço aí. Já tinha esquecido. Olha lá. Vamos lá. Vamos mostrar as caras. Ué, cadê? Só tem As, 7 pessoas? as caras de felicidade para esse ano está encerrando, dado que o nosso ano que vem, eu não sei se a gente vai estar sorrindo tanto assim. Vai sim, vai sim. Vamos aproveitar. Mais algum aí? Vamos lá. Mais uma abertura. Um, dois. Eu acho que o resto está inibido, Fabiana. Vamos nessa. Cadê o resto, pessoal? Deu aí? Muito bom, gente. Obrigado. Abraço a todos aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Abraço. Tchau. Boa tarde a Obrigado. todos. Boa tarde.